Vídeo rápido para a gente falar de duas empresas que são boas pagadoras de dividendos. Tem empresa aqui que paga dividendo todos os meses, mas que tem alguns pontos que o investidor tem que ficar de olho. E a gente já vai começar pela JHSF, tem chamado atenção com um bom dividend yield nos últimos 3, 4 anos. Ela paga um dividendo muito aceitável, mas não só isso, a empresa ela se comprometeu a pagar dividendo todos os meses, algo muito parecido com o que algumas poucas empresas fazem. A gente tem Itaúsa, Bradesco, alguns bancos, e ela é uma empresa do ramo imobiliário que há um tempo já anunciou, inclusive programou todo o pagamento de dividendo dela até o final desse ano. E depois que ela fez essa mudança, a quantidade de CPF, pessoa física que investe na empresa, ela subiu bastante. Ela acabou de concluir também a venda de um ativo para o fundo XP Malls. Esse daqui é o XPML11, fundo imobiliário, por quase 200 milhões de reais. Foi um valor por metro muito bom, 80 mil reais o metro quadrado, é um valor recorde. Mas aí a gente fala de uma localização muito boa também na Faria Lima, uma participação de 32%, quem pegou ele foi o XP Malls, o XPML, e ela também trouxe o resultado nessa semana. Ela sempre é uma das últimas a divulgar o balanço, e foi um bom balanço, principalmente se a gente olhar para a renda recorrente, que é o principal foco da empresa. É toda a reestruturação dela foi feita visando uma renda recorrente maior, que bateu a expectativa, o EBITDA e o lucro também, todos eles bateram um consenso de mercado. E a gente tem uma declaração do CEO, que é o Augusto Martins, que é muito importante para quem é sócio ou para quem pensa em investir nela. Então a empresa trouxe uma receita de 400 milhões e teve uma queda de 4%, puxado aqui pela incorporação, que caiu 31%. Por isso, a empresa foca muito hoje em renda recorrente. Já nos negócios recorrentes, shopping, hospitalidade, aeroporto e a gestora, tudo isso subiu quase 20%. A empresa está investindo muito, e o que chama a atenção dessa conversa toda é que ele disse que a empresa vai colher mais resultados positivos do que ela já vem trazendo, apesar daquela queda de receita e tudo mais. O fato da receita recorrente dela estar crescendo já é uma vitória para a empresa, porque era algo muito difícil de implementar lá atrás, e quem acompanha a empresa sabe que, apesar de uma dificuldade ou outra, ela está conseguindo implementar isso. Então ela investiu mais 150 milhões de reais só nesse trimestre. No ano todo são 300 milhões de reais. Isso mostra a perspectiva que temos de continuidade de crescimento da geração de caixa, que o yield on cost médio dos nossos projetos é superior a 20% na maturidade dos investimentos. Então o resultado que bate o mercado ou vem em linha, a gente pode falar que foi um resultado ok, e a gente já vai ver esses números agora. Quando tudo isso estiver implantado e rodando de acordo com ele, esse retorno ele vai ser melhor ainda. Destaque operacional do trimestre, do lado direito aqui o consolidado, a receita foi de 410 milhões, um resultado bruto de 190 milhões, um EBITDA de 308 milhões e um lucro líquido de 140 milhões. Do lado esquerdo, a gente tem a renda recorrente, então eles sempre vão trazer como destaque essa renda recorrente, porque essa é a principal missão da empresa hoje. Então o EBITDA da operação recorrente, ele cresceu quase 20%, o shopping cresceu 25% em vendas, gastronomia cresceu, locação cresceu, aeroporto também cresceu, e a JHFS Capital, que no primeiro vídeo que a gente fez, eu comentei que eu tinha uma grande expectativa aqui, eles praticamente dobraram o capital sobre gestão deles. Eles começaram com algo em torno de 1 bilhão, hoje eles já estão com 2,3 bilhão, e gestão de capital geralmente tem uma margem, um retorno muito alto. A parte de investimentos, aqui a gente fala de renda recorrente, tem todo aquele valor milionário que a gente viu, quase 180 milhões só nesse terceiro trimestre, 300 milhões em 2024, mas do lado positivo é que a maioria deles já está em fase final, entregue em 2025, e alguns inclusive agora em 2024. Casa Fazano começou agora nesse tri, aí tem mais um para daqui poucos meses, começo de 25, quarto trimestre desse ano já entrega mais um aqui também entregando já no quarto tri desse ano, primeiro semestre do ano que vem, e a expansão do aeroporto que não está dando conta, a gente já vai ver isso, também para 2025. Então é bastante diferente, é uma comparação que também não cabe quando a gente pega grandes projetos. Elétrica, por exemplo, utilities, são projetos bilionários, só que eles costumam levar anos, 4, 5, 6 anos. Aqui a gente tem um investimento menor, só que a entrega deles também é bem mais rápida. A venda em loja cresceu 25% e o EBITDA ajustado, aqui a gente está falando na comparação anual, cresceu 17%, foi a 50 milhões. Foi um bom crescimento na parte de shoppings. No aeroporto, olha o comentário que eles trazem: contínua evolução, com demanda superior à capacidade atual, impulsionando uma nova expansão de hangares. Então eles têm tanta demanda que o que eles têm hoje não dá conta. Os números mostram isso, movimentação e litro abastecido, eles subiram 30%, e o EBITDA ajustado ele dobrou, ele subiu 100%, saiu de 14 para quase 30 milhões. Aí o investidor vê que faz sentido essa expansão do aeroporto, com entrega para o ano que vem. JHSF Capital, um comentário rápido, talvez eles não deem tanta atenção, só que dá para eles trazer mais informação disso daqui
aqui além desse capital sob gestão, mas dá para ter uma base de referência, porque ano passado estava pouco acima de 1 bilhão e hoje já está acima de 2 bilhões de reais. Parte de incorporação é um dos pontos que puxou para baixo esse balanço. O resultado caiu, o EBITDA ele caiu 43% e acabou puxando todo o restante. Com todo esse investimento e expansão que ela está fazendo, a questão da dívida é um ponto de atenção para quem é sócio ou para quem quer ser sócio dela. O cronograma de dívida ele é um cronograma ok, ele não está muito puxado, mas também não está fácil. O que eles têm em caixa acaba ali em 25, 26 no máximo, e eles trazem uma relação de dívida, acredito que por conta desse ajuste, de só 1,7 vezes. Aqui a gente fala de dívida líquida versus EBITDA. Só que por conta desse ajuste, não dá para saber a base que ela ou o mercado está usando. A gente vai ver em 2 ou 3 relatórios que essa relação de 1,7 talvez ela esteja um pouco baixa. Olhando para o consolidado, resultado final, a receita caiu 4%, resultado bruto caiu 14%, o EBITDA também caiu 14% e o lucro líquido ele subiu 21%. Quando a gente olha não para o consolidado, mas só para o negócio de renda recorrente, a receita bruta recorrente cresceu quase 20%, resultado bruto também 20%, o EBITDA cresceu 20%, então todo o operacional dela dá para ver que ele cresceu em linha, ele cresceu 20% e o lucro líquido final ele cresceu 60%, foi ele que puxou aquele lucro consolidado 20% maior. Depois que ela divulgou o resultado, as ações elas pouco reagiram, andaram de lado, porque apesar de um lucro maior, a gente viu que a própria receita dela ela caiu na comparação anual e o BTG que tem recomendação de compra para ela, ele traz alguns pontos, fala da questão operacional e fala também desse ponto da dívida. O consumo de caixa, ele foi de 23 milhões e eles trazem uma relação de dívida líquida versus EBITDA acima de 4 vezes, porque eles estão levando em conta uma dívida líquida de 2,6 bilhões de reais. E aí, se a gente fizer isso em cima do EBITDA que ela trouxe, que é bem menor, vai ficar essa relação de 4,6 mesmo. Se a gente olhar no status invest, relação de dívida dela está acima de 2 vezes, no investidor 10 a mesma coisa, 2,33 vezes, nenhuma bate com esse dado que a própria empresa trouxe, de 1,7, então a dívida, até mesmo por conta de toda essa expansão que ela está fazendo, é um ponto de atenção da JHSF, quem é sócio tem que ficar de olho e acompanhar. Do lado positivo, tem o terceiro comentário deles, que a recomendação é de compra, que apesar desse trimestre um pouco abaixo, a recomendação é de compra, e eles colocam aqui 0,6p sobre NAV. O NAV é o Net Asset Value, eu falo sempre quando a gente fala da Itaúsa e o valor de todas as investidas, mas isso é o PVP, ou o preço sobre valor patrimonial líquido. Aqui está 0,6, e aqui eles também trazem de uma maneira um pouco diferente, poderia usar PVP, mas já fica a dica também daqui para frente, PNAV, é o Price to Net Asset Value, que é o PVP, e aí vocês já ficam craques no assunto. Então eles estão falando que ela está barata, com resultado em linha, receita recorrente crescendo. Na visão deles, a esse preço, cotado a 4,40, com PL de 4,8, um dividend yield de quase 8%. É um dividend yield interessante, ainda mais para uma empresa que paga todos os meses. E um PVP de 0,6. Na opinião do BTG, ela está um pouco descontada, tem até uma leve assimetria aqui. Quem gosta de acompanhar esse gráfico, talvez seja uma hora interessante para olhar para ele. Ela é coberta por 8 casas ou 8 analistas, tem 7 recomendações de compra, uma recomendação de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Muito de vocês me pediram, e só para não deixar para trás, falar sobre o resultado do BMG, que trouxe um lucro 62% maior do que no ano passado. BMG que também chama bastante atenção por conta desse dividend yield de 15% para um banco pequeno, para um small cap, é bastante alto e chama atenção mesmo. Carteira de crédito, ela cresceu e nessa imagem tem bastante informação. Então aqui embaixo, carteira de crédito total, ela cresceu 4,4%. A comparação aqui é anual, terceiro tri desse ano com o terceiro tri do ano passado, é nessa coluna que a gente vai olhar. E quando a gente olha por operação, consignado ainda é o carro-chefe, por isso o BMG tem uma margem muito baixa, assim como o Banrisul. Geralmente o banco que é focado nisso, eles têm inadimplência baixa, só que a margem também é baixa, então eles sempre vão ser mais descontados. E aí linha por linha, o consignado ele cresceu 9% no anual, varejo, pessoa física, teve uma queda, caiu 15%, o atacado a mesma coisa, caiu 5%, outras carteiras cresceu 22%, e na última linha, parte de parceria, uma queda de 43%, a queda é alta, só que tem pouco impacto, a contribuição disso ela é muito pequena e acaba que não atrapalha muito o resultado. Então a carteira de crédito ela cresceu pouco na comparação anual, e quando a gente olha para a qualidade de crédito, ela teve uma melhora, piorou um pouco aqui no trimestre, mas é sinal de curto prazo. Vamos analisar se isso daqui está piorando mesmo no quarto tri desse ano. O que importa é que no anual essa inadimplência acima de 90 dias ela teve uma queda, e olhando para o PDD é algo muito parecido. Terceiro tri do ano passado ele estava em 6%, aqui está em 5%, e o índice de cobertura
cobertura inclusive melhorou, foi para 113% nesse trimestre. A margem financeira do banco, no comentário rápido, esse daqui talvez seja o único ou o maior destaque desse balanço do BTG, porque ela foi a 9,7, um resultado muito bom, só que elas vêm melhorando praticamente todo o trimestre, e esse, na minha visão, talvez é o ponto mais positivo desse balanço, e acabou ajudando o resultado e ajudou também o índice de eficiência, que não é muito bom. BMG tem bastante a evoluir, mas a gente já vê uma melhora, saiu de 53, 54 para 51%, ele vem melhorando trimestre a trimestre. Vale lembrar que esse número, quanto menor, melhor. Outro que também, quanto menor, melhor, é o índice combinado, porque aqui a gente fala da parte de seguro deles. O prêmio emitido cresceu na comparação trimestral, cresceu também na comparação anual. Prêmio comercializado também cresceu nas duas. E no resultado final, quando a gente pega todos esses números, vê a DRE consolidada. Na comparação anual, terceiro tri desse ano com o terceiro tri do ano passado, a margem financeira, ótimo resultado, cresceu quase 18%. Despesa administrativa e operacional, ela ficou controlada. Despesa tributária subiu bastante. O resultado operacional subiu 90%. E o resultado final, lucro líquido, ele foi de 116 milhões contra 72 milhões do ano passado. Um comentário rápido, não é uma base muito legal, mas mesmo assim cresceu, subiu 62%. E junto com isso, quem também subiu foi o ROI, que eles usam ROAE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, por isso tem esse A no meio, que nesse trimestre subiu bem, foi para quase 12%. Daí eles trazem na própria apresentação a governança corporativa deles, e aqui fica um ponto de atenção. Na JHSF, o sócio tem que acompanhar a dívida. No caso do BMG, a gente já fez um vídeo praticamente todo dedicado para isso. Como aqui a análise de balanço eu não vou aprofundar, mas eu não posso deixar de falar, porque muita gente ainda pensa em virar sócio. Se quiser virar sócio depois de fazer um gerenciamento de risco, eu acho justo. Se tá no jogo é para ser jogado, mas a gente tem uma empresa de capital aberto que não tem capital aberto. Aí muita gente não deve entender o porquê. É porque o Banco BMG ele não tem ação ordinária na praça, e isso já de início mostra que eles não querem sócio, eles só têm preferenciais, e como se isso não fosse suficiente, tem um free float baixo para minoritário. Já foi muito pior isso daqui, estava até inclusive fora das regras. Eles passaram bons anos com a CVM literalmente liberando eles a negociar com um free float abaixo do que é estabelecido, e isso tem uma série de consequências e risco quando alguém decide se tornar sócio de uma empresa que não quer sócio. 93% aqui nesse bloco de controle ainda está na mão da família Guimarães, e é sempre importante falar disso, debater isso, porque é uma empresa, um banco muito atrativo, tem um dividend yield muito alto, mas quem investe tem que saber dos riscos, e infelizmente a grande maioria não sabe dos riscos. Está cotado a R$4, uma cotação bem baixa, tem um PL também baixo de 6 vezes o lucro, um preço sobre valor patrimonial, para quem olha para isso daqui, muito baixo, muito chamativo, de apenas 0,5. Na teoria, é como se estivesse pagando metade do valor por algo, e um dividend yield de 15%. Ele é um banco que chama bastante atenção, coberto por duas casas ou dois analistas. Ele tem uma recomendação de compra e uma de manutenção. No resumo do trimestre, o mercado gostou porque foi um resultado muito em linha. A Genial traz no comentário que a trajetória de resultados mais consistente, com apoio de ajustes, por isso o resultado ele ficou inclusive acima do que o mercado esperava. A recomendação da Genial é neutra de manutenção, e quando eles falam dessa questão de ajustes, é porque teve uma venda de 60 milhões de carteira que jogou esse resultado para cima. Então, unir o crescimento da carteira, eles aceleraram, porém, com um efeito não recorrente. Então, uma daquelas linhas que eu falei que foi o grande ponto positivo desse balanço, se a gente tirar esse efeito não recorrente, aqui a gente vai olhar para a linha escura, ela não teria subido tanto, próximo de 9%. A gente olhar esses pontos pontilhados aqui, ela vai ficar bem abaixo disso, ela vai ficar na casa de 4%. E eu vou deixar o link desse relatório fixado no comentário ou na descrição, pode olhar aí, porque foi um resumo muito bom mesmo que eles fizeram, e quem quer se tornar sócio ou quem está de olho, vale a pena ir lá dar uma estudada e entender um pouco melhor do banco. Quem também fez revisão e jogou inclusive o preço-alvo do BMG para cima foi o BB Investimentos, que viu um resultado positivo nesse trimestre. O preço-alvo, que era de 4,50, foi para 5,20, e eles veem algo muito parecido que as outras, oportunidade de preço, um valuation mais descontados e um preço sobre o valor patrimonial de 0,5 vezes. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente falou da JHSF, que acabou de divulgar o resultado, olhou também o BMG, viu o que elas têm de positivo e o ponto de atenção para cada uma. JHSF, quem é sócio, tem que acompanhar a dívida, o operacional está bem, a empresa está expandindo, mas ela tem dívida para arcar, e no caso do BMG, quando a gente olha para os números, aparentemente é uma empresa muito descontada, talvez faça sentido, quem olha para ela tem possibilidade de olhar como oportunidade de preço, mas tem uma visão de sócio, talvez tenha que ter um cuidado um pouco maior. Ele é um banco que poderia ter um olhar e um carinho
carinho também um pouco maior para quem é sócio dele. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de uma dessas empresas ou não. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.